Olá, tudo bem? Prazer. Eu sou a Natasha Barbosa, sou artesã, sou professora de crochê e nós estamos o quê? Na nossa terceira aula da oficina Crochê Sem Limites. A oficina Crochê Sem Limites, ela foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes. Foi um edital organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me propus a dar uma oficina que é dividida em 4 aulas. Ou seja, nós temos 4 vídeos, esse é o terceiro, tem mais outros 2 aqui no meu canal, que vocês podem procurar, matar a curiosidade, ter conhecimento, e ainda teremos mais um futuramente. Pois bem, esse vídeo é sobre essa gola maravilhosa, onde você pode usar para se aquecer, para presentear, para vender, ter outra renda, e é a nossa primeira aula prática. O primeiro vídeo eu apresento os materiais e as ferramentas do crochê, extremamente necessário. O segundo vídeo eu apresento os pontos básicos e a leitura de gráfico. Uma parte teórica e ao mesmo tempo já prática, para quê? Para você conhecer, aprender, absorver o crochê sem limites. Agora é o nosso terceiro vídeo, onde eu vou ensinar essa parte prática também. E o quarto, fechando a oficina, eu ensino uma manta, que também pode ser um casaco. Por quê? Porque o crochê é sem limites. Bem, pequenas recomendações. Primeiro, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu gosto muito de conversar, eu gosto dessa interação, ainda que online. Vocês podem mandar mensagem aqui ou ir no meu Instagram, @artenalinha. Respondo todo mundo com muito gosto, muito prazer, com conhecimento que eu posso compartilhar. A segunda coisa é, eu fui uma das 1.500 contempladas nesse edital, ou seja, tem 1.499 conteúdos por aí. É só vocês pesquisarem a hashtag Cultura Presente nas Redes e vocês vão ter acesso a muita coisa. Tem material de literatura, de música, de teatro, muitas oficinas. Gente, é um mundo da cultura carioca gratuito, aberto, livre, para vocês, para nós, para todos nós. Até! Para fazer a nossa gola urbano, nós vamos utilizar o quê? 3 cores desse mesmo material, que é a lã urbano. Ela vem com 110, sendo que eu escolhi uma cor de base, que é o nosso verde, e escolhi essas 2 cores para fazer os detalhes, que é o rosa e o dark shadow. Bem, o dark shadow, a cor dele, o número é a 7252. O boca, que é o nome desse rosa, é a 3290. E o verde, que eu vou usar muito mais do que esses dois, isso aqui são só detalhes mesmo, ele é o 5718, tá? Então, vocês podem alternar, vocês podem mudar a cor de base, isso fica a critério, ou pode usar uma cor só, tá bom? A questão é, durante as trocas de cores, eu vou sinalizando para vocês verem o modelo direitinho. Nas ferramentas necessárias, eu estou utilizando uma agulha 7, que é um pouco maior do que a recomendada. Na verdade, não muito, mas é um pouco. Ela começa, se não me engano, com acho que é 6,5 e vai até 8. Eu optei pela 7. Se o seu ponto não for muito folgado, já é o caso de colocar 8. Uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Nós vamos começar, eu vou começar aqui com o verde, fazendo o quê? O número de correntinhas. Sendo que é importante, eu também utilizo uma fita métrica e é importante ter em mente o quê? O nosso ponto, o nosso esquema de pontos, ele é múltiplo de 5. Então, eu preciso de uma quantidade de correntinhas que seja múltiplo de 5. Sendo que não pode ser terminado em par, ou seja, não pode ser 10 ou 20. Eu vou fazer 45 correntinhas, porque em centímetros chega na medida que eu desejo. Ou seja, vocês vão fazer um cálculo simples. Faz a quantidade de correntinhas em número ímpar até chegar ao centímetro que você deseja, para a nossa circunferência, tá bom? O meu é 45, vou fazer as 45. Vejam bem, eu estou fazendo folgadas, não muito aberta também, mas não estou fazendo apertada, porque se você faz muito apertada, quando você volta fazendo, eu vou fazer ponto alto por cima, ela fica aqui mais apertada e o ponto fica aberto, fica um negócio irregular. O ideal é que você consiga manter a tensão, você consiga manter uma abertura adequada, tá vendo, ó? Eu entro, deslizo e volto. Para não deixar o trabalho irregular, para não criar tensão demais no começo e depois o ponto ficar, eles vão ficando assim, né? É até meio curioso. Ok? 45 correntinhas, já volto. Feitas 45 correntinhas,
nós temos que prestar atenção para duas coisas. Bem, a primeira é que eu vou cortar isso aqui. Ui. Certo? Quando nós vamos fechar, porque vai ser uma peça circular, não pode estar torta. Se isso aqui estiver torto, na hora os pontos civis vão ficar tortos e você vai ter que desfazer o trabalho. Então presta muita atenção nisso, ó. Tá todo pra cima. Eu vim aqui. Todo mundo certinho, viram? Vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo. Só que eu não vou só fazer um baixíssimo, tá, gente? Eu vou vir aqui, ui, ajeitar. Puxei, fiz um baixíssimo. Porém, agora a minha carreira, ó, estão vendo que tá direitinho? Se tivesse torcida, ia ser um problema, ia ter que refazer. Porém, minha carreira começa com ponto alto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama, o que é conhecido como falso ponto alto. Que é o quê? Eu tô aqui com a linha presa na agulha, eu vou expandir um pouco. Normalmente a gente expande o que você considera como se fosse a dupla medida da agulha. Ó, imagina que tem duas agulhas aqui nessa medida, então é essa a extensão que você faz. Você vai pegar, vai segurar a sua linha aqui na agulha, segura mesmo, firme. Vai dar uma volta, ó. Estamos aqui com a agulha que vem, a linha que vem do trabalho, a linha que nós temos a volta, que normalmente um ponto alto é isso, né? Você dá uma laçada. Você vai adentrar, que é o ponto base, puxar. Agora nós temos 3. Vai entrar, sair de 2 e vai entrar, sair de 2. Estamos aqui com o nosso ponto alto falso, tá bom? Agora vamos seguir. Se nós fizermos 45 correntinhas e fechamos, nós temos que ter o quê? 45 pontos altos. Então vamos seguir até o final, os 45, tá? Por quê? Porque eu poderia fazer a correntinha? Posso, mas eu particularmente gosto do ponto alto falso. Acho que ele dá um efeito bom. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui uma parcela já do trabalho, outra parte pronta. Então, vendo? Ele percorre bem. Então, temos aqui 45. Eu fiz... Isso aqui são as nossas 45 correntinhas e o nosso comecinho. Eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto. Aqui já tem até a cola um pedaço pronto. Eu percorri, fui fazendo, cheguei aqui. Voei a agulha longe, claro. Mas antes disso, peguei adentro na cabeça do meu ponto alto falso. E normalmente você pode subir assim, ó. Vou mostrar pra vocês mais uma vez o ponto alto falso. Dei a extensão, segurei, dei a volta nele mesmo. Percebem? Aqui é o que tá prendendo o meu dedo. No começo é meio chatinho, mas é algo que eu acho que vale muito a pena aprender. Segura o dedo. Aqui tem a linha que vem do trabalho. Aqui a laçada que você teria, a linha que você teria dado a volta normal na agulha para fazer o ponto alto, né? Porque o ponto alto tem essa altura. Você adentra no ponto de base, puxa a linha, ó, puxei a laçada. Estamos com 3. No ponto alto, agora é a mesma coisa. Você puxaria a linha de novo, fazendo a laçada passar por 2. Puxaria de novo, passando por 2. Temos nosso ponto alto feito normal. E aqui eu daria sequência. Porém, como que funciona qual é o meu esquema de pontos? Eu fiz 45 correntinhas, depois eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto, fechando e subindo com ponto alto falso, tá? E agora, nós vamos para a segunda parte do trabalho. Eu fiz esse aqui mais uma vez só para vocês verem. Se vocês forem seguir com o mesmo trabalho, com a mesma linha, não precisa arrematar agora. Eu vou arrematar porque eu vou fazer com uma linha diferente. Então, vem aqui, eu corto. Tamanho bom para depois poder sumir com o fio lá dentro, né? Vem aqui. E passo, ó. Aí vocês vão perguntar, por que você tá fazendo na cabeça do outro? Porque quando eu fizer isso aqui, eu tô criando uma nova cabeça. Se eu desconsiderar,
se eu desconsiderar não, se eu pegar e fazer na cabeça do meu ponto alto falso, eu vou estar acrescentando uma cabeça, tá? No caso, uma base, um ponto de base. Então, eu vou estar mudando a quantidade de pontos, ok? Assim, eu continuo tendo os meus 45. Depois, vocês pegam a agulha, passa por dentro do ponto, né, dos pontos, faz o arremate certinho. Temos aqui, então, a primeira carreira com 45 correntinhas e as 3 carreiras seguintes, cada uma com 45 pontos altos, fechados, direitinho. Agora, nós vamos para a próxima cor. Eu vou escolher... Deixa eu pegar o Dark Shadow para fazer uma coisa diferente. Apesar que eu gostei muito... eu confesso que eu gostei muito das 3 cores, assim. Eu achei que elas combinadas deram um outro efeito, sabe? Particularmente gostei. E eu queria uma paleta outonal. Então, tem isso, né? As escolhas que a gente faz. Vem, prende a linha na agulha, deixa uma ponta, porque você vai precisar arrematá-la depois, correto? Em qualquer ponto do trabalho, pode ser naquele, pode ser em outro, eu normalmente começo por outro. Faço um ponto baixo e vou fazendo. Sendo que o meu ponto, ele tem um intervalo de 5. Então, por exemplo, vou fazer 2, venho aqui. Falei fazer 2, mas tem que fazer 4. Faz 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No quinto, nós vamos fazer o quê? Um ponto alto duplo relevo. Sendo que para dar a textura que eu quero, eu vou simplesmente não vou fazer nessa carreira, porque o relevo eu vou descer e vou prender na carreira de baixo. E não só isso. Se eu fosse fazer nessa direção, tá vendo no meu, aqui tá o ponto baixo, se eu fosse fazer nessa direção, seria aqui, preso aqui. Imagina, uma carreira, uma direção na vertical. Sendo que eu quero fazer em outra. Então, eu quero fazer em qual? Na segunda. No caso, que seria equivalente aqui ao ponto, ó. Aqui tá o meu ponto baixo, um ponto alto embaixo. Aqui, onde eu colocaria o ponto baixo, não vou colocar. Então, tem um ponto alto, outro ponto alto. Eu vou prender aqui. Estão vendo? Aí eu vou fazer. É um ponto alto duplo, relevo. Então, ele vai sair algumas vezes. Fiz, tá certinho. E não prendo ele aqui, já que a cabeça dele está aqui, e prendo no próximo. De intervalo, são 4 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho, dou 2 voltas, olho pro próximo ponto alto e faço na carreira. Vejam bem, não é na carreira de baixo, é na outra carreira. Ó, adentro, passo por aqui, puxo. Não faço isso muito apertado, tá? Pra não repuxar o trabalho. Dá uma ajeitadinha. Ok? Aqui, eu não vou prender o próximo ponto baixo aqui, porque vou considerar esse aqui como equivalente. Então, eu prendo aqui, no seguinte. Olha como fica aqui atrás, tá vendo? E vamos lá de novo. Esse aqui é o 2. 3, 4. Aí, o próximo ponto de novo, 2 voltas. Venho no de baixo e prendo. E assim eu vou fazer... Ui, não, sem soltar demais a linha. Deixa eu refazer, calma aí. Ó. 1, 2 voltas, certo? Vim pro de baixo. Um macete também de se observar é que... Deixa eu só terminar esse ponto. Entre um e outro vai ter o quê? Sempre 4 de intervalo. Entendeu? Isso ajuda vocês a verem se tá certinho. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? E assim a gente vai seguir até o final. Por isso que eu falei na questão de ser múltiplo de 5. Isso é importante. Já volto com o trabalho feito. Aqui, voltando pro trabalho. Fiz 1, 2, 3, 4.
Aqui é equivalente ao último, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou prender no quinto, certo? Mais folgado. E não faço nesse, fecharia aqui, com baixíssimo. Porém, eu vou trocar de cor. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou cortar aqui. Deixa eu ver um tamanho bom. Acho que tá bom. Porque depois eu vou arrematar, certo? E aí a gente troca de cor pra minha próxima, que é a boca. Se você não for trocar de cor, é só da sequência. Fecha com baixíssimo e pronto, tá? Ó. Fizemos. Adentro. Foi? Certinho estamos. A próxima, é justamente a segunda cor, que é o boca. Eu achei essa cor tão bonita, é um rosa antigo, né? E eles juntos, eu acho que eles ficaram muito bem. Por que eu tô cortando aquilo tudo? Pronto. E agora é o mesmo esquema. Nós temos que prestar atenção nisso. A questão é que aqui, enquanto esse ponto ele vai para a direção da esquerda, o próximo ponto alto duplo ele virá para a direita, tá bom? E ele será feito na mesma altura, na mesma direção do ponto de base. Só que enquanto esse ele pega aqui, esse outro ele fará o quê? Vai ser na direção do terceiro, só que na primeira carreira. Ó, aqui tá a carreira do cheddar, do amarelo. Pula uma carreira de ponto alto do verde e vai pegar na segunda carreira abaixo. O Boca, ele pegará na segunda carreira também, só que a carreira dele, a segunda é essa, porque já temos uma aqui. Então, ele vem na mesma direção, só que em vez de pegar nesse ponto, eu quero dar um outro efeito. Então, eu vou pegar e vou fazer. Vou fazer aqui equivalente ao quarto, ó. 1, 2, 3, 4, aqui em cima, tá bom? E por que isso? Para justamente dar uma ideia de contraste, sendo que é o mesmo esquema de 4 pontos baixos, tá? Vocês escolhem qualquer ponto para começar. Vou escolher esse aqui. Então vamos. Ui, levantei demais. 1, 2. Lembrando que depois tem que arrematar esse fio por dentro, tá, gente? 2, 3. Vou puxar mais aqui. 4. Aqui é justamente é o nosso quinto, né? E nós vamos fazer o duplo. Dá 2 voltas, não é nessa direção, é pra cá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. O ponto de cima é esse aqui. Então vocês vêm adentro, tá vendo? Passa por trás do ponto, vira. Tem que fazer frouxo, tá? Não é uma coisa. Não precisa fazer muito frouxo, mas não é uma coisa apertada. Mesmo porque isso é uma peça que vai colocar no pescoço, sabe? É pra ter mais solto. Por exemplo, eu já acho que ficou meio apertadinho. Vou desfazer, fazer um pouquinho mais solto, tá? 1, 2, vem. 1, 2, 3, 4, é no de cima. Ainda tem isso. Eu tô fazendo no quarto porque eu queria dar um espaço de um pro outro. Entenderam? Mesmo. Ó. Que ele tá preso aqui, mas ele tem um espaço daquele, tá bom? Não fica tão grudadinho. Eu queria dar um efeito diferente, fazer uma graça, né? Vamos lá, não faz nesse. Aí ele está aqui em cima, ele se sobrepõe. E 1, 2, 3, 4. Viram como ficou? Agora vamos lá de novo. Ponto alto duplo, 2 voltas. 1, 2, certo? Conta. 1, 2, 3, 4. Esse aqui. Vem e faz de uma forma mais solta possível, sem ficar frouxo também, frouxão, ó.
Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá, gente? Isso aí não tem problema, não. Não faz nesse, faz o seguinte. 1, 2, 3, 4. Estão vendo como fica? Ui, melhor assim. Então, vou dar a volta e aí, se vocês forem seguir com a mesma carreira, é só dar sequência. Eu vou voltar pro verde. Então, eu vou arrematar esse rosa e vou acrescentar o verde pra voltar a fazer o trabalho, tá bom? Ó, voltamos, tá vendo? Eu particularmente dou uma ajeitadinha. E aqui tá a nossa brincadeira que dá essa textura, esse efeito. A próxima carreira será feita ponto alto todinho com esse verde, tá bom? E aí a gente começa, faz a mesma coisa aqui. Prende o ponto e sobe. Vocês fazem como? Eu vou subir um ponto alto falso daqui direto. Vou vir aqui, esticar, lembram? Dar uma distância, né? Imaginando que tem duas agulhas ali. Dar a volta, passar por dentro, puxar. Passei por dois, passei por dois. A questão é que isso aqui tá solto. Isso aqui vai ter que ser preso de alguma forma. Eu, como estratégia, eu deveria até ter deixado uma ponta maior. Mas eu faço como? Eu prendo um pouco o fio por dentro, como se fosse um fio conduzido. E depois essa ponta aqui, que deveria ter sido maior, eu ainda arremato por dentro. Então eu subi já direto um ponto alto falso, que vai ser equivalente a um ponto alto. Lembrando que nós começamos com 45 correntinhas, fizemos 3 carreiras, todas com ponto alto, cada uma com 45. Aqui, apesar dessa brincadeira do relevo, também seguimos com 45, então a gente tem que fazer agora 45 pontos, tá? Vou fazer e retorno com vocês. Ó, olhem, fiz os 45 pontos, isso aqui ainda vou arrematar certinho, contei para confirmar, aí eu venho aqui mais uma vez, vou cortar um pedaço que dê para arrematar depois, tá bom? Lembrando que se eu fizer aqui direto, pode usar agora a agulha de tapeceira. Eu tenho o hábito de usar a agulha normal de crochê. Mas para fazer isso. Ui, sem destruir o fio, né, Natasha? Acho que talvez por isso que eu use a agulha de crochê, para mim é mais fácil. Em vez de fazer aqui, em cima da cabeça do nosso primeiro ponto, que é o ponto alto falso, eu faço em cima da segunda. Por quê? Para eu não criar um outro ponto, tá? A gente tem que ter esse cuidado de manter a quantidade inicial de pontos. Por quê? Porque tem um sentido. Ela tem um porquê. E esse porquê vem justamente agora na nossa próxima carreira. E aí vocês podem escolher a cor, tanto faz também. Vou escolher o cheddar para poder manter essa alternância, tá? E aí nós faremos o ponto puff. Sim, agora é outro rolê. Escolhe qualquer um para entrar, certo? Vou aqui dar prender nosso ponto inicial aqui na agulha. Deixa sempre uma ponta para poder arrematar. Pode começar onde você terminou, mas pode começar em algum outro ponto. Eu tenho o hábito de começar em algum outro ponto. E aqui, vocês vão fazer o quê? Uma, duas. Por quê? Porque agora nós faremos toda uma carreira de ponto puff. Sendo que não é só o ponto puff, não é, ele normalmente ele é com ponto alto. Eu farei com meio ponto alto. Então, é toda uma carreira de ponto puff, só que com meio ponto alto. E uma questão é, o ponto puff, como que ele é feito? Eles são 5 pontos normalmente, que você faz no mesmo ponto de base, você fecha todo mundo, ó, tá vendo? 1, 2, 3. As minhas duas correntinhas vão ser equivalentes a um meio ponto alto. 1, 2, 3. Farei o outro meio ponto alto. 4, mais um, 5. Todo mundo junto, no mesmo ponto de base. Vem aqui, solta a agulha, cuidado para não perder seus pontos. Venho no nosso primeiro, no caso eu vou vir na segunda cabecinha, ou na segunda corrente, adentro, sem magoar a linha, né? Adentrei. Venho aqui,
puxo e fecho. Ui, talvez seja meio difícil aqui no meu caso, porque foi uma correntinha, mas fechei. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto puff. Como será esse esquema? Aqui eu farei um ponto puff, uma correntinha, vou pular um ponto de base e farei outro ponto puff no segundo ponto. Tá vendo? Por isso que eu precisava de um número ímpar, porque eu quero dar essa sequência, que é um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, pulo um ponto de base, coloco uma correntinha aqui em cima, um ponto puff. Vamos lá de novo, fazer mais um para vocês verem. Ali, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adentro aqui, na nossa primeira, vem, puxo. Ui, puxo. Puxei. Faço, dá até uma largadinha, não muito. Faço uma corrente para ser equivalente aqui. O crochê tem isso, né? São carreiras e elas têm equivalências. Se você não faz, você está diminuindo. Se você faz a mais, você está aumentando, tá? E aí vem de novo, um ponto puff. E assim eu vou seguir até o final do trabalho, com essa cor que foi a cor que eu escolhi. Faço e já volto para vocês. Chegamos aqui ao final. E pelas nossas contas, ó, estão vendo? Deveria terminar assim. Um MPA, ponto puff, todo feito de MPA, de meio ponto alto, do ladinho de outro. Porém, eu vou cortar a linha, eu vou fazer uma correntinha ligando um ao outro. Ou seja, o que antes era 45 vai ficar 46. Tudo bem, sem pânicos, tá bom? Vou cortar aqui, um tamanho bom para depois poder arrematar, certo? Puxei e vou fazer o equivalente a uma correntinha aqui ligando um ao outro. E aí, a nossa próxima carreira... não gostei desse fiapo. Perdão. Momento virginiano, né? E aí, a nossa próxima carreira será com verde, tá? E fica a critério de vocês. Por quê? Não só fica a critério de vocês ser com verde, mas fica a critério de vocês crescer mais. Eu farei uma próxima carreira com verde, depois eu farei mais outra com verde, e aí eu realmente estou pensando se eu acrescento mais uma carreira de ponto puff com rosa ou não. Vou fazer e aí a gente vê o final, o resultado, tá? Eu tenho um planejamento aqui, eu tenho um gráfico, porém eu gosto também de dar uma mudada às vezes. Aí dando sequência... Ui, quase derrubei o tripé, gente. Dando sequência à nossa linha verde, você prende ela na agulha, certo? Escolhe um ponto, no caso, um ponto em cima do ponto puff. Ui, Natasha, sem cair. Vamos lá. Escolhi um ponto, fiz um ponto baixo, certo? E agora, nosso próximo ponto qual será? Eu vou fazer um ponto alto, não vou prender aqui, vou prender na carreira de baixo, na carreira do verde, e farei o meu ponto alto. Vejam bem. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo pra vocês verem. Venho aqui, está normal, dou a volta, adentro. Eu não peguei por toda, eu peguei realmente as duas alcinhas de cima do ponto. Vim com a minha linha, puxei pela frente, ó. Viram? Não puxo muito forte. Faço o próximo ponto em cima do um ponto baixo em cima do ponto puff. Fiz o ponto baixo. Agora de novo um ponto alto. Dou a volta, venho, ignoro a minha correntinha cheddar, no caso amarelo, né? Adentro nas duas alças do ponto de base, venho, puxo, faço um ponto alto normal. Não faz muito apertado, tá? Também não faz muito frouxo. Que aí eu tô dando esse efeito aqui, tô cercando o nosso ponto puff. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Já volto. Terminamos aquela carreira. E aí agora eu já fiz um ponto alto falso para subir e vou dar sequência fazendo o quê? Ponto alto por toda a carreira. Porque aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a carreira anterior, que é o quê? Vou fazer esse ponto alto, fazer um ponto puff, fazer outra carreira de ponto baixo com ponto alto. E assim é o trabalho, tá? Vou mostrar pra vocês a primeira versão que eu fiz dessa gola, que eu nem arrematei, por sinal, foi como? Ela é diferente. Ó, dá pra ver? Dá.
eu peguei e fiz o quê? Comecei com o ponto alto, no caso, aí segui pro ponto puff, fiz a carreira de ponto alto com ponto baixo, fiz 2 carreiras de ponto alto e aí comecei. Ah, engraçado, né? Aqui eu mudei. Aqui eu comecei com cheddar. Aqui eu comecei com a boca. Com boca. Depois aqui eu botei o cheddar. Aqui eu botei boca. Segue com a carreira de ponto alto. Ponto puff. Ponto alto. Aí outra de ponto alto. E aí é só dar sequência, fazer a sua repetição, tá? Eu acho interessante escolher. Eu já ensinei realmente o esquema, tá bom? Com essas carreiras aqui você consegue reproduzir e fazer bem mais longo, né, a peça, crescer mais, ou deixar nesse tamanho, ou fazer uma mais longa caída, fica a critério de vocês, tá bom? É isso, espero que gostem. E isso aqui você usa muito pouquinho, por exemplo, essa aqui eu usei menos de 100 gramas, ou seja, eu não usei um equivalente ao novelo inteiro, se eu não me engano, eu usei 87 gramas. E ela fica bem fofinha, bem confortável no pescoço. E eu particularmente gostei das cores. Eu acho que é interessante pensar, quando você vai fazer um trabalho, na paleta, né? Na combinação, qual é o objetivo. Ó, pra vocês verem que eu nem arrematei ainda, tá aqui a ponta. Olhem, agora eu vim subir aqui de sequência, fazendo o quê? O nosso ponto puff de MPA, lembra? Pulando uma correntinha com boca. Vou terminar aqui e vou dar sequência com um verde, fazendo esse mesmo esquema que a gente fez aqui, que é um ponto baixo em cima do ponto e um ponto alto pegando embaixo. Já retorno. Aqui, eu dei continuidade, fiz uma carreira com a cor boca, esse rosa, fiz a nossa carreira de ponto baixo e ponto alto pegando embaixo, e fiz mais uma carreira de ponto alto. E assim eu vou encerrar a minha gola. Ela ficou bem diferente da primeira versão, porém é o mesmo esquema de pontos. No caso, são os mesmos pontos, né? Eu só mudei a ordem e acrescentei mais carreiras, para ficar maiorzinha. É isso, queridos. Até. Espero que gostem. Isso pode ser replicado com diversos materiais, é só fazer um cálculo dos pontos, tá bom? E está pronta a nossa gola urbano. Até!